a outros animais aqui de Cavalcante. Com cara de viadinho, aquele loirinho que estava dentro do carro, e ainda me chamando de burro. Ah, um viadinho ainda, uma coisa demoníaca, porque o homossexualismo com certeza é demoníaco, isso é um fato da vida. Aliás, o homossexualismo ainda tem uma certa evolução primária, obviamente, que deveria, se fosse seguir o caminho correto, haveria uma passagem da viadagem e da sapatagem, das sapatonas e dos viadinhos, para serem exclusivamente heterossexuais. Mas isso aí já é uma outra história. Eu estou falando esse tipo de coisa porque passou um viadinho aqui agora, 2 viadinhos aqui no carro, esse carro que passou aqui agora, e chamaram eu aqui de burro. E ser viadinho é muito inteligente. Ir para a cama com outro homem é a coisa melhor do mundo, para o demônio. Poxa vida, eu já fiquei irritado de novo. Poxa vida, mas nem em Palmas eu ficava tão irritado como essa cidade me deixa irritado. Poxa vida, mas vamos lá então, vai. Poxa vida, perdi o fio da meada, porque quando eu fico irritado, eu sinto vontade de ir pro combate. Sim, me lembrei agora, sim, está aqui agora. Bom, o que acontece então? Hoje é dia 26, ainda saudações, então, vamos começar desde o começo, vamos respirar fundo e vamos começar. Saudações a todos. Bom, saudações a todos, aqui é o Wander do canal Cavalcante Precisa Renascer. Hoje é dia 26 de dezembro de 2019 e agora são 15 horas e 50 minutos. Para o 6º ou 7º vídeo aqui nesse mesmo lugar. Então o que acontece? Apesar daquele cangaceiro lá do carro de som ter falado que eu devia temer o povo de Cavalcante, e o povo de Cavalcante deveria também me temer, eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. E uma ótima notícia, aliás, não só para vocês, aqui de Cavalcante, mas para toda a humanidade terrestre. Então escutem bem o que eu vou falar, porque vocês vão se contentar com isso. Adoradores dos demônios vão gostar disso. Quando o verdadeiro ano de 2012 chegar, ou um pouquinho antes, porque se nós formos acreditar nas profecias maia, como eu falei aí no vídeo passado, o verdadeiro ano de 2012 pelo calendário sideral ainda não chegou. Então vamos nos preparar para esse verdadeiro ano de 2012, e quando nós estivermos lá pelo ano de 2011, e vocês verem, aí vocês vão abrir os olhos, talvez, se ele aqui deixar, e ver que a coisa está pegando fogo realmente. Aí existem alguns lugares que vocês, adoradores dos demônios, vocês vão fugir para lá, como o pessoal fugiu lá para 2012. O 2012 fugiu lá para Alto Paraíso de Goiás. Então, mas existem muitos outros lugares no mundo que vocês vão poder fugir para tentar fugir do fim do mundo. Um dos lugares que vocês podem fugir, ou tentar fugir, são para as igrejas católicas apostólicas romanas. Mas, antes de vocês fugirem para a igreja católica apostólica, para as igrejas, né? Aqui em Cavalcante tem 2 igrejas, mas eu estou falando no mundo todo. Antes de vocês fugirem para as igrejas católicas apostólicas romanas, um pouco antes das coisas começarem a explodir, vocês vão lá e perguntem para os padres católicos sobre os mandamentos da lei de Deus, os 10. Amar a Deus sobre todas as coisas, respeitar pai e mãe. E o terceiro, não fazer imagens nem de pessoas, nem de animais, nem do que está abaixo dos céus, nos mares, e não prestei adorações a essas coisas. Então vocês perguntam para os padres católicos por que eles fazem imagens de pessoas, os tais santos, e ficam adorando e colocam lá nos seus altares imagens que o Deus que eles dizem que eles adoram proíbe nos 10 primeiros mandamentos que
que ele criou. Ou seja, a Igreja Católica blasfema contra o Criador. Então, quando vocês fugirem para as igrejas católicas, apostólicas ou romanas do mundo todo, vocês todos irão para os quintos dos infernos, porque vocês vão estar desobedecendo uma das 10 principais leis do Criador. Então fujam para lá, fujam para essa igreja católica que tem aqui em Cavalcante e vão para o inferno, por desobediência às leis de Deus, ou força criadora, ou seja lá o que for, porque o nome não importa. Jeová, Alá, força criadora do universo, ou seja lá o que for. Shiva. Shiva é indiano. Então fujam para a Igreja Católica. Mas se vocês acharem realmente que a Igreja Católica tem alguma coisa de errado, porque está indo contra os 10 mandamentos de Deus, então fujam para as igrejas evangélicas, que também são cristãs. Mas não confundam o Jesus de Nazaré com o Jesus Cristo. Porque o Jesus de Nazaré, isso pode ser comprovado historicamente que existiu. Agora, o Jesus Cristo apareceu aí uns 250 anos depois que mataram o Jesus de Nazaré, aí apareceu esse Jesus Cristo, que a igreja demoníaca, católica, apostólica, romana, criou lá, pegou um capeta dos quintos dos infernos e colocou o nome de Jesus e um capeta chamado Cristo, que é um deus grego lá da, sei lá de quando, e juntou Jesus Cristo, Jesus demoníaco. É por isso que a Igreja Católica desrespeita um dos 10 mandamentos de Deus. Mas tudo bem, vamos imaginar que vocês abriram os olhos e deixem de ir nessas porcarias católicas, porque a Igreja Católica é uma coisa demoníaca desde a sua fundação. Uns 250 anos depois da morte do... Mas eu explico isso num dos meus vídeos aí. Enfim, enfim, essas são as marcas da besta, alguma coisa assim. Isso está num dos meus vídeos sobre a marca da besta. Quando surgiu a Igreja Católica, a Igreja demoníaca católica. Mas o que acontece então? Poxa vida, como é que um cara desse que passou aqui agora no carro tem coragem de tatuar todo o corpo com negócios demoníacos? Caramba, não é possível um negócio desse. Poxa vida, felizmente eu nasci na metade do século XX, onde não tinha essas porcarias. Bom, mas vamos voltar então. Já que vocês tomaram consciência de que a Igreja Católica, a Igreja demoníaca católica é uma coisa demoníaca, então fujam para as igrejas evangélicas. É porque as igrejas evangélicas não são demoníacas, né? Mas, poxa vida, não foi o Jesus de Nazaré que falou para os apóstolos: quando vocês forem pregar as coisas que eu estou falando, não levem com vocês dinheiro, não levem duas sandálias, não levem duas saias ou vestidos, seja lá o que eles usavam antigamente, e não construam templos. Fiquem hospedados na casa das pessoas e peçam a comida para essas pessoas, mas não construam igrejas. E o que os evangélicos fazem? Aliás, fazem exatamente o contrário. A Igreja Católica desobedece os 10 mandamentos de Deus. E a Igreja Católica desobedece o que o Jesus de Nazaré falou para não fazer. É outra porcaria demoníaca. Mas se vocês acreditam realmente que os pastores evangélicos são muito honestos, corram, a hora que começar o fim do mundo, vocês corram para a igreja daquele pastor que fez uma campanha numa igreja evangélica aqui da cidade para reconstruir a igreja, para homenagear o Senhor Jesus Cristo. E foi lá numa dessas casas de materiais de construções aqui da cidade, aí pegou o dinheiro dos fiéis, obviamente, foi numa dessas lojas de material de construção aqui da cidade, comprou o material para reconstruir a igreja e não pagou essa loja de material de construção até o dia de hoje.
Então vocês evangélicos, corram para a igreja desse pastor. Um pastor honesto, temente a Deus, verdadeiramente nazareno. Não, verdadeiramente cristão, aliás. Eu sou nazareno. Verdadeiramente cristão esse pastor, e esse pastor vai salvar vocês evangélicos. Corram para a igreja dele. Aí vocês vão conseguir fazer as coisas. Ou então, já que vocês estão, finalmente vocês abriram os olhos e viram que as igrejas evangélicas são todas outras coisas demoníacas, porque eles adoram o tal do Jesus Cristo. Eles não adoram o Jesus de Nazaré, adoram o Jesus Cristo, criado pela igreja demoníaca católica. Ou seja, se os evangélicos adoram o Jesus Cristo, que foi criado pela igreja católica, é tudo a mesma porcaria, é tudo igual, o adorador desse ser que está aqui, ó. Nada mais do que isso. Mas tudo bem, vocês abriram os olhos no mundo todo e viram que a igreja católica e os evangélicos são coisas demoníacas. Então fujam. Então, já que vocês tomaram essa consciência, fujam para os centros espíritas, que aqui na cidade também tem um centro espírita. Aí quando o mundo estiver acabando por falta de água, falta de comida, e vocês fugirem lá para os centros espíritas, o que os espíritas, os dirigentes espíritas bonzinhos vão oferecer para você? Um pratinho de sopa. Ou então fazer que nem o dirigente... Poxa vida, eu não posso falar isso porque eu não tenho como provar. Poxa vida, eu fico irritado quando eu sei de alguma coisa que eu poderia falar aqui para acabar com essa porcaria de se achar que centro espírita é uma coisa boa, porque centro espírita é tudo uma coisa demoníaca também. O centro espírita até podia ter sido uma coisa boa há muito tempo atrás, mas com certeza que agora é tudo demoníaco. Porque eu não posso falar o que eu sei, porque eu não tenho como provar, aí tiram o meu canal do ar. Mas então, quando lá o 2011, pelo calendário sideral, começar a explodir todo tipo de coisa, procurem um centro espírita, que eles vão salvar você com um pratinho, eles vão dar para você um pratinho de sopa. Eu vou te dar também um Evangelho segundo o Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, a Gênese do Allan Kardec. Mas pense numa coisa, o que é a religião espírita? Aliás, eu estou até escrevendo um livro sobre essas farsas espíritas, porque eu já disse que desses vídeos passados que eu vou escrever 4 livros sobre as farsas católicas, evangélicas, espíritas, etc. Então, vocês acham que se os espíritas prestassem, eles já não estariam preparando o povo deles, que eles também se acham que eles estão superiores aos outros? Aliás, os católicos se consideram superiores, só eles vão salvar o mundo. Aí você vai nos evangélicos, não, é nós que vamos salvar o mundo. Agora você vai lá na Federação Espírita Brasileira, né? Não, é só eles que vão salvar o mundo, não são os outros. Agora vocês falam para os budistas, não é nós que vamos salvar o mundo. Ou seja, todo mundo virou uma tribo de índios selvagens, ignorantes, analfabetos, e cada um é que tem a verdade suprema, e só cada uma dessas porcarias é que vai salvar a humanidade, e os outros não. Como se vocês acham que Deus divide as pessoas, ou é essa porcaria que está aqui nesse pedestal aqui? Mas não estou falando do meu capacete, nem das minhas botas, nem da garrafinha de água aqui. Eu estou falando dessa porcaria invisível que está aqui. Quem que divide? Essa porcaria que está invisível aqui ou Deus? Poxa, deixem de ser idiotas. Mas vocês são adoradores dos demônios, né? Não é uma questão de idiotice nem de retardamento mental. Mas então fujam para os centros espíritas, e quando tiver tudo desabando e vocês vão receber um livrinho lá dos espíritos para começar a rezar um Pai Nosso, vocês vão descobrir que o espiritismo não serve para nada. Essa é a verdade. Bom, mas então o que acontece? Bom, essas são as religiões que existem aqui em Cavalcante, e aqui no Brasil eu acho que são as 3 principais, né? Catolicismo, protestantismo e espiritismo kardecista. Agora, eu tenho que dizer que o Allan Kardec não tem nada a ver com isso. Porque um dos livros que eu vou lançar, que eu espero que daqui a uns 2 meses eu lance 4 livros. Um desses livros vai falar sobre o Allan Kardec, e aí vocês vão ficar sabendo que
6 meses depois que o Allan Kardec desencarnou, o espiritismo já começou a ser jogado no lixo pelo presidente da Federação Espírita Francesa. 6 meses depois que o Allan Kardec desencarnou, já começaram a jogar o espiritismo dele na privada e deram a descarga. Poxa vida, então você acha que o centro espírita aqui dessa cidade, de todo mundo, vale alguma coisa? Com certeza, mas nesse livro que eu estou escrevendo, eu vou contar a verdade sobre o espiritismo. Então, esses 3 católicos, evangélicos, espíritas, você pode jogar tudo no lixo. Mas ainda existe uma esperança. Na verdade, aqui na cidade existem mais 2 esperanças. Em Cavalcante, lá em Alto Paraíso, deve ter uns 50. Mas quais? Os salvadores do mundo. Pessoas que se julgam superiores a Deus ou a Alá, ou seja lá quem for o nome que se dê, porque o nome não importa. E eles vêm para o interior do Brasil criar e compram propriedades. E aqui em Cavalcante tem 2 propriedades. Eu vou citar só essas 2 aqui de Cavalcante, porque se eu for citar Alto Paraíso, aí eu vou ficar o dia todo falando nisso. Então eu vou falar apenas de Cavalcante. Existem 2 organizações aqui em Cavalcante que são salvadores do mundo. E eu moro perto dessas 2. Quer dizer, perto não, né? Mais ou menos perto. Na verdade eu estou no meio. Uma está aqui, eu estou aqui e a outra está aqui. Ou seja, poxa, uma desgraça. Uma dessas salvadores do mundo, eu fiquei sabendo há uns 4 meses atrás que os dirigentes dele, os líderes desses salvadores do mundo, eles são comunistas, stalinistas, petistas, lulistas. Ou seja, eles creem que o Lula, o presidente Lula, o ex-presidente Lula, é salvador do mundo. Poxa vida, vão na internet e vejam o Lula fazendo este sinal aqui, ó. Toda pessoa, infelizmente o Bolsonaro e o vice-presidente, não me lembro o nome dele agora, também fica fazendo essa porcaria desse sinal aqui. Quem faz esse sinal aqui, Michael Jackson fazia isso, todo o pessoal, para ser milionário tem que ser adorador do demônio. E o Lula fazia esse tipo de sinal aqui, dizendo que ele é um adorador do demônio e segue o demônio. E tem um desses salvadores do mundo, lá em cima, lá onde eu moro, que são comunistas, petistas, lulistas. O Lula vai salvar o mundo. Como que um adorador do demônio vai salvar o mundo? O demônio, esse animal que está aqui, ó, nessa estátua invisível, ele não vai salvar nem a si próprio. Então como que vocês acham que aquela porcaria desse salvador do mundo lá de cima, comunistas, lulistas, do Lula, vão salvar o mundo? Obviamente que não. Mas se vocês quiserem ir lá, vão, se sujeitem ao Lula então. Entronem, assim, aliás, transformem o Lula num Deus. Aliás, não semideus, aliás, porque o Deus é esse capeta que está aqui, né, para eles, ou para vocês aqui. Então vão lá, fujam lá para o alto da serra, porque lá no alto da serra o verdadeiro Deus não vai conseguir enxergar. Aliás, diga-se de passagem, o pessoal lá de Alto Paraíso, em 2012, fugiu aqui para Chapada dos Veadeiros, porque eles achavam que aqui não vai acontecer nenhuma catástrofe. Porque o Deus, não importa o nome que se dê a ele, ia passar a visão aqui pelo planeta Terra para achar os criminosos e não ia conseguir ver a Chapada dos Veadeiros. Veja como esse pessoal adorador dos demônios são todos retardados mentais. Vocês acham que Deus não vai ver o bandido que está aqui na Chapada dos Veadeiros? Então vão lá para esses salvadores do mundo, que adoram o Lula como Deus, e vejam se vocês vão ser salvos. Eles estão aqui em Cavalcante. Mas eu não posso citar o nome deles, porque senão eu vou ser processado. Bom, mas para a felicidade de vocês que querem escapar da justiça divina, aqui na cidade de Cavalcante existe outro grupo de salvadores do mundo, que eu também não vou dizer o nome. E aqui também é lá mais ou menos perto de casa. Só que a impressão que eu tenho desse grupo que está lá perto de casa é que eles são uma colônia de férias para milionários. Porque eles dizem que eles se prepararam para o fim do mundo e tal e coisa, mas se 100 pessoas correrem para aquele lugar lá,
no fim do mundo realmente, no verdadeiro ano de 2012, aquela gente vai morrer de sede, porque eles não têm água nem para 20 pessoas, quanto mais para 1000. E comida também. O pessoal vai fugir para lá para morrer de fome. Porque eles não plantam um pé de feijão. Olha que absurdo. Tanto essa rede do Lula, esse pessoal do Lula, que acha que Lula é Deus, e até esse pessoal do Clube dos Milionários, não tem um pé de feijão plantado. Não, tem uns pezinhos de couve lá, alguma coisa assim, mas se 100 pessoas fugir para qualquer um desses lugares, no verdadeiro ano de 2012 morre de fome. Morre de fome e morre de sede. Eles são salvadores do mundo. Eles vão salvar a humanidade das catástrofes. Tem até um desses grupos, que eu não posso citar o nome aqui agora, que eles já falaram para mim, eles têm um site na internet, e um desses grupos que tem lá perto de casa, eles falaram que eles já têm vimanas. Vimanas são veículos que viajam para o espaço. Os caras não conseguem, não tem tecnologia para plantar um pé de alface lá do lado da casa e já construíram vimanas para fazer viagem para o espaço. Aí tem trouxa. E tem trouxa. E tem trouxa que acredita nisso ainda. Eles têm sócios. Poxa vida, que maravilha! Como que pode ter gente que acredita que ainda que existe gente que criou discos, vimanas são discos voadores. E tem gente que acredita que esse pessoal desses salvadores do mundo já tem discos voadores para viajar para o espaço e volta aqui a hora que quiser e não consegue plantar um pé de alface. É uma cambada de gente retardada mental. Pô, eu já estou ficando irritado. Porque essa gente está achando que vão enganar o Jesus de Nazaré quando ele voltar. Aí não, deixa eu terminar a história. Então, se vocês quiserem fugir aqui para Cavalcante, tem esses dois salvadores do mundo aqui, esses dois grupos salvadores do mundo. Agora, esse daí eu posso falar. Eu conheci um pessoal aqui que veio de fora, e esses sim são tudo uma brancaiada. Não são pretaiada. Mas eu não vou citar o nome também, porque não tem como. Mas essa brancaiada que chegou aqui de fora, eles compraram uma fazenda de 15 alqueires, se eu não me engano, nessa direção aqui dessa estrada, para lá. E segundo o presidente deles, ou o chefe, ou o chefe deles, eles estão lá na região sudeste, tentando enganar outros trouxas, para construir um conjunto de casas, na verdade um prédio igual a que é construído lá perto de casa, desses dois grupos salvadores do mundo que está aqui. E eles estão lá na região sudeste, de onde eu venho, para conseguir dinheiro para fazer a mesma coisa que fizeram lá perto desses dois grupos salvadores. E para fazer uma dessas construções que tem lá, essa colônia de férias dos milionários, para fazer um negócio daquele lá tem que ser milhões, porque o negócio lá é grande. Mas aí o que acontece? Esse grupo que vai chegar aqui em Cavalcante, que já comprou a fazenda, é o grupo do Trigueirinho. Procurem na internet o Trigueirinho, para vocês verem que ele foi um dos maiores falsários que já teve, um estelionatário, igual o Urandir Fernandes de Oliveira, que eu vou colocar também num desses 4 livros que eu vou lançar daqui uns 2 meses. E esse Trigueirinho, lá no começo dos anos 80, quando ele começou a aplicar o golpe no povo, ele falava que ele mantinha contato com extraterrestres. Igual um dos grupos lá de cima, essa colônia de milionários, o fundador deles falava que mantinha contato com extraterrestres. Não, os extraterrestres é que estão mantendo contato comigo e mandaram eu. Aliás, esses dois salvadores aí, desses dois grupos salvadores, eles falam que os extraterrestres é que se comunicavam com eles e os extraterrestres pediram para ele vir para cá e salvarem o mundo. Poxa vida, antes escutar merda do que ser surdo.
Mas o que acontece? O Trigueirinho, lá no começo dos anos 80, ele começou a falar a mesma porcaria desses dois grupos aqui de Cavalcante. Ele começou a manter contato com extraterrestre e começou a formar um grupo lá no sul das Minas Gerais. Minas Gerais é a minha terra. E começou a escrever livros e colocar fotos de discos voadores nesses livros que ele escreveu lá nos anos 80. Eu vou colocar o Trigueirinho num desses livros que eu vou escrever e colocar as fotos de discos voadores que ele fotografou. Poxa vida, existe aqui na cidade de Cavalcante, deixa eu ver, 1, 2, 3 pessoas desse grupo, do Trigueirinho. E existe uma pousada aqui, que antigamente eles faziam reuniões aqui, uma pousada que fica nessa direção aqui, ó. Uma das melhores pousadas aqui de Cavalcante. Eu participei dessas reuniões lá, acho que umas 2 vezes. 2 ou 3 vezes. Por 2 ou 3 vezes, eu chamei aquele pessoal de retardados mentais. Porque só um retardado mental é que pode acreditar que aquelas fotos que o Trigueirinho falava que ele tirou de disco voador é disco voador. É um negócio tão absurdo a criação dessa faixa desses discos voadores do Trigueirinho que, poxa vida, eu não consigo entender como que uma pessoa consegue seguir um negócio desse. Ah, tá bom, então eu vou pegar esse capacete aqui agora, então esse capacete aqui é um disco voador. Ou a tampinha dessa garrafinha de água aqui é um disco voador. E vou falar pro pessoal que não, isso aqui é um disco voador, olha, essa tampinha aqui estava flutuando em cima de uma energia aqui. E o pessoal acredita nisso. Ah não, esse caderno aqui então é um disco voador. Tira uma foto aqui desse negócio da minha mãe e fala, isso aqui é um disco voador. E muita gente acredita. Poxa vida, eu já estou ficando irritado, porque eu fico irritado com a idiotice das pessoas. Mas com certeza que esse animal aqui preto fica satisfeito. Ele deve estar contente. Porque apesar dele me odiar, mas eu sou só um. E aqui são 10 mil que servem a ele. Bom, mas então vamos voltar de novo ao Trigueirinho. Então vocês que já renegaram a Igreja Católica, os evangélicos, os espíritas, fujam para esses 3 grupos salvadores do mundo. O Trigueirinho e esses 2 que já existem aqui. Só que, porém, existe um problema, né? O mesmo problema que tem na Igreja Católica, da Igreja Protestante e nos centros espíritas. O Deus dessas pessoas todas precisa de dinheiro. Mas, poxa vida, mas por quê? O Jesus de Nazaré falou que não precisava ter dinheiro nenhum. Nem Deus falava de dinheiro, nada. Da onde que apareceu esse negócio? É que o Deus dessas pessoas aí, seja lá quem for, não, é esse Deus aqui, ó, que está aqui, ó, esse capeta que está aqui é o Deus dessas pessoas. Esse Deus aqui precisa de dinheiro, porque ele tem que pagar o aluguel da casa onde ele mora, onde esse Deus mora. Esse Deus aqui tem que pagar os anjos todo mês, lá o salário deles, pelo trabalho deles. E esses anjos têm que ter dinheiro para pagar o aluguel da casa que eles alugaram lá no sei lá onde, lá nas trevas. Ele tem que pagar a escola dos filhos, tem que comprar comida, tem que comprar gasolina para pôr no carro lá e tal e coisa. Então por isso que essas igrejas todas precisam de dinheiro. Esses salvadores do mundo precisam de dinheiro. Porque lá no céu também existe isso. Poxa vida, dá para acreditar num negócio desse? Mas com certeza, vocês que adoram isso daqui que está aqui, essa porcaria desse demônio aqui, vocês com certeza, quando chegar o verdadeiro ano de 2012, vocês vão dar dinheiro para o padre, vocês vão dar dinheiro para os pastores, vocês vão dar dinheiro para os dirigentes espíritas, vocês vão, que nem em 2012, no falso ano de 2012, lá em Alto Paraíso, encheu a cidade tentando fugir da justiça divina, e vão dar dinheiro para todo mundo, e vão ver que não adiantou nada. Porque o Jesus de Nazaré fala diretamente lá na Bíblia e no Alcorão que quando chegar o tempo da seleção, a pessoa pode se tocar dentro de uma caverna. Aliás, os Illuminatis, os maçons, adoradores dos demônios que têm dinheiro, eles estão fazendo cidades lá nos Estados Unidos, na Europa, debaixo da terra, para tentar fugir do que vai acontecer.
E vocês acham que isso vai adiantar alguma coisa? Quando haver esses terremotos, que como nunca houve antes, você acha que vai sobrar algum prédio lá de baixo? Que se não vai sobrar nenhum prédio aqui em cima, porque o chão vai tremer tudo. O prédio que está lá de baixo vai aguentar esse tremor de terra que vai chacoalhar todo o planeta? Você vê como que o pessoal que adora essa porcaria que está aqui são todos retardados mentais. Aliás, são todos egoístas, todos criminosos. Porque só os criminosos, psicopatas, é que acreditam que fugir para debaixo da terra vai adiantar alguma coisa. Então é isso. Existem essas boas notícias para vocês que adoram ele, para tentar fugir do fim do mundo. Mas quando vocês forem para esses lugares que eu acabei de falar para vocês, preparem-se para se arrependerem e para ver que não adiantou nada. Ninguém vai fugir da justiça do mundo. Porque se os tempos do fim não fossem abreviados, nem os escolhidos seriam salvos. Ou seja, eu fico me perguntando, será que eu serei digno de viver nesse mundo novo que o Jesus de Nazaré está preparando para os eleitos? Eu, como não sou adorador do demônio, eu falo que eu não sei. Eu estou tentando ver se eu faço alguma coisa de bom, mas ter certeza absoluta de que eu sou um dos escolhidos, com certeza eu não sou hipócrita que nem os católicos, que nem os evangélicos, e que nem os espíritas, e que nem esses salvadores do mundo. Então meditem nisso que eu estou falando, que esse vídeo já ficou meio grande. Então, eu acho que eu vou fazer mais um vídeo ainda, que tem mais um vídeo para fazer. Então, até daqui a pouco.